Nós vamos estudar funções especiais, obtendo-as a partir da solução de equações diferenciais pelo método de Frobenius. Começamos pelos polinômios de Legendre. E para ilustrar essa situação, a gente usa como exemplo a equação de Laplace, laplaciano do potencial igual a zero, a versão homogênea da equação de Poisson, em coordenadas esféricas. As coordenadas esféricas são definidas aqui nessa figura como a coordenada radial r, o ângulo polar θ e o ângulo azimutal φ em relação a esse sistema x, y, z. Então essas são as minhas coordenadas. A ideia de obter as funções especiais usando essa equação é proceder com a separação de variáveis, decompondo ou propondo uma solução para essa equação com potencial escrito como uma função de r, uma função de θ, uma função de φ. E nós vamos obter uma equação então para cada variável, dependente de cada variável, e a equação para θ vai dar origem, numa situação especial, que é a de simetria azimutal, a soluções que são conhecidas como os polinômios de Legendre. Então eu escrevo a equação de Laplace em coordenadas esféricas, representando o operador laplaciano nesse sistema. Então a equação fica escrita dessa forma, que eu estou escrevendo aqui agora. A parte que deriva em r, na coordenada r, e eu já aplico esse laplaciano no potencial φ. Uma parte que vai conter as derivadas em θ, escrito dessa forma. Aqui eu aplico no potencial φ. E uma parte que contém a derivada segunda em φ. Do potencial, aplico no potencial. Essa é a equação que eu quero resolver. É conveniente aqui na separação de variáveis usar como função de r o de r sobre r. Isso porque vai gerar um sobre r em todos os termos e eu vou conseguir cortá-lo facilmente. Aqui vê que tem um r que vai cortar, também vai ser bastante útil. A função de θ eu vou chamar de p de θ e a função de φ eu vou chamar de q de φ. Essa é a minha proposta, e fazendo isso a equação diferencial ela vai ser escrita como um pq. As duas funções das variáveis angulares não são vistas por essa derivada segunda em r, então ela fica escrita dessa forma. Tem 1 sobre r aqui, como eu disse, ele vai aparecer em todos os termos, então eu já vou cortar. Aqui é uma vantagem de usar essa forma. Depois a parte em θ. Agora quem não é visto por essa derivada é a função u e a função q. Notem que tem o r, que eu já vou cortar, já uma vez que vai aparecer em todos. E a derivada é feita apenas na função p. E por último, aqui sobra a função u e a função p. O 1 sobre r daqui é aquele terceiro que vai sumir. Seno ao quadrado de θ, d2, dφ2, agora só a função q. Então a essência do método é fazer essa proposta, separação de variáveis, e agora eu multiplico por R2 seno ao quadrado de θ, porque aí eu fico livre disso aqui. Eu divido pelo produto das funções UPQ. Com isso a gente imediatamente fica com um termo que vai depender só de φ. Essa operação leva a essa equação que eu escrevo aqui agora. Eu deixo isso aqui em evidência. Ao dividir por PQU, isso aqui fica 1 sobre U, D2U, DR2, e assim por diante.
expressões aqui se mantenham. Note que isso que eu estou multiplicando está aqui em evidência já. E aqui no terceiro termo, eu vou ter apenas 1 sobre Q. Aí agora eu fecho esse colchete. Ó. Esse produto agora feito no terceiro termo, corta o denominador. O P e Q, U e o P cortam, fico só com o Q. E agora eu tenho no terceiro termo um termo que depende apenas da variável φ. Quem é a variável φ? A variável φ é a variável simutal. O domínio dela é de 0 a 2π. Né? Então eu vou colocar os domínios aqui. Ó. 0 a 2π, né, em φ, 0 a π em θ e 0 a infinito em r, mas 0 a 2π em φ. Então isso me sugere qual o sinal da constante de separação que eu vou usar aqui. Eu vou usar um menos m2, né, porque com isso a equação para Q vai admitir soluções oscilatórias, e isso é importante para eu impor a unicidade da solução depois. Porque o Q em 0, em φ igual a 0, tem que ser igual ao Q em φ igual a 2π, para que isso constitua uma solução física para o potencial eletrostático, né, se eu estiver no problema de eletrostática. Tá? Então, a ideia aqui é já escrever a solução dessa equação que eu reproduzo aqui, igualando isso a m2, multiplicando por Q. Isso aqui vai ficar mais m2Q é igual a 0, que obviamente tem soluções na forma E elevado a mais ou menos im φ. E se todo domínio azimutal for permitido, então eu vou ter que ter o Q de 0 igual ao Q de 2π. Então eu vou ter 1 é igual a E elevado a mais ou menos 2π e m, o que vai significar que o m tem que ser inteiro. Tenho essa restrição sobre essa constante de separação. Tá? Então isso é uma parte da solução em φ que já aparece. Aí eu retorno agora para a equação que eu vou ter uma vez substituído isso por menos m2. Então eu reescrevo a equação. Sobre P, R2 seno θ, D de θ, seno θ, D de θ, aqui é o P. Aqui então eu vou ter menos M2, aí eu tinha um R2 seno ao quadrado de θ, eu posso voltar com ele para baixo. Isso é igual a 0. Notem que nessa equação, tudo que eu fiz foi igualar isso aqui a menos m2, dividir tudo por r2 seno ao quadrado de θ, então ele apareceu no denominador desse termo, e a equação fica escrita assim. Agora fica fácil eu fazer a separação da parte que depende só de r, da parte que depende só de θ, só esse r2 que me atrapalha. Então, obviamente, a equação que me permite ver a separação é essa que eu estou escrevendo aqui, ao multiplicar tudo por r2. E aí a gente chega perto de definir a chamada equação de Legendre, um certo limite que eu vou discutir. Essa é a situação que nós temos. Observem que aqui eu tenho termos, ou uma parte da equação que depende apenas de θ. E aqui depende só de r. Então eu vou chamar isso aqui de uma constante de separação convencionalmente identificada com menos L mais 1. Então, com isso, eu chego no resultado que eu tenho uma equação radial, que pode ser escrita como d2u dr2. Eu vou dividir por r2, multiplicar por u. Então, isso tudo é menos L mais 1. Fica aqui, menos L mais 1, multipliquei por u, dividi por r2, igual a 0. Essa é a minha equação radial. E finalmente a equação para θ, para o P de θ, ela fica escrita como 1 sobre seno θ. Eu pego aqui, vou multiplicar por P e igualar isso a menos L mais 1 multiplicado por P.
né? Trago menos LL mais 1 para o lado esquerdo e o resultado é essa equação que eu estou escrevendo aqui. Aqui está o LL mais 1 que eu trago para a esquerda. O M2 sobre seno ao quadrado de θ que eu já tinha. Tudo isso multiplicado por P, né, que é o sinal mais, igual a zero. Né? Esse sinal mais aqui, menos M2 aqui. Tudo certinho. Tá? É costume fazer uma mudança de variáveis que eu identifico x com cosseno de θ. Então, toda vez que eu tiver uma derivada em θ, eu vou passar para uma derivada em x e a conexão disso é feita com dx de θ. dx de θ é menos seno de θ. Então, aplicando essa transformação na equação, a gente facilmente percebe que isso vai dar origem a um d dx de 1 menos x2 dp de x agora dx. Notem que o que aconteceu aqui foi que esse d de θ virou um d dx com seno de θ. Seno de θ com seno de θ, seno ao quadrado de θ. Seno ao quadrado de θ é 1 menos cosseno ao quadrado de θ, que está escrito aqui, 1 menos x2, 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Esse sinal menos veio para baixo, para fora, porque eu vou juntá-lo com esse outro que vai aparecer aqui, ó, d de θ, virou um d dx com seno de θ que corta, e um sinal menos que junto com o outro virou mais. Então esse primeiro termo fica apenas assim. O segundo termo vai ser L mais 1 menos M2 sobre seno ao quadrado de θ, que é 1 menos x2 novamente. E aqui o meu P, que já é um P de x igual a zero. Tá? Essa é a equação escrita na forma que vai nos levar à equação de Legendre. Para chegar na equação de Legendre, a gente propõe a chamada situação de simetria azimutal, um problema que vai ser aquele em que a solução não deve depender de φ, é independente de φ, independente do ângulo azimutal. Isso acontece, por exemplo, se eu tiver uma esfera querendo resolver a equação de Laplace fora dessa esfera, e nessa esfera eu tenho um potencial especificado em sua superfície que depende apenas de θ, um V de θ. Então a solução fora não vai depender de φ, é um típico problema de simetria azimutal em coordenadas esféricas. Para impor a simetria azimutal, basta lembrar que a parte que depende em φ é essa, né? E se eu não quero que dependa de φ, eu tenho que fazer então o m igual a zero. Logo, esse termo vai sumir da equação e eu vou ficar com uma equação que é chamada de equação de Legendre, que é o tema nosso para a aplicação agora do método de Frobenius. Nós vamos buscar as soluções dessa equação diferencial. Essa é a chamada equação de Legendre. Então essa equação é a que a gente vai tratar e a gente vai resolvê-la usando o método de Frobenius. Vai ser uma boa ilustração desse método. Vamos fazer isso no próximo vídeo.